Boa noite, estamos aqui para mais um dia de aula. Espero que todos estejam bem. E nós vamos falar hoje sobre a última operação dentro do conjunto dos números naturais, que é a radiciação. O que é radiciação? Radiciação é a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta e assim por diante. A raiz quadrada, qualquer uma das raízes, ela é a operação inversa da potência. Quando nós vimos aqueles problemas do x, né, de determinar o valor do x nas aulas anteriores, nós vimos que a adição ela é a propriedade inversa da subtração. A multiplicação, ela é a operação inversa da divisão. E a potência, ela também tem a sua propriedade, a sua operação inversa, que é a radiciação. Então, nós vamos iniciar com o seguinte problema. Eu tenho aqui esta igualdade. Então, eu tenho que x elevado ao quadrado igual a 81. Quem é x? Então, como eu já falei nas aulas anteriores, esse x é um número que nós temos que adivinhar o valor dele. É um valor desconhecido. Então, como que eu faço para calcular o valor desse x? Eu vou ter que mandar esse 2, que é chamado expoente, embora daí. Então, ele vai atravessar o sinal de igual com operação inversa. Quem é a operação inversa? Porque aí, nesse x, ele é potência, ele é expoente. Então, esse 2, ele vem de uma potenciação. Então, eu falei para vocês que o inverso da potência é a raiz. Então, vai ficar desta forma. X é igual a raiz quadrada de 81. Tá? Porque o 2 some, só que ele dá lugar à raiz. Então, esse 81, ele é chamado radicando. O símbolo é chamado radical. E aqui, tá, onde eu coloquei essa bolinha, vem o número. O menor número que nós podemos colocar aqui é o 2. É o menor índice, que é esse 2 que eu vou colocar. É esse 2 aqui, ó. Que ele vem pra cá, com operação o quê? Inversa. Então, ele vai entrar na raiz. Então, aqui eu tenho a chamada raiz quadrada. Por quê? Porque nesse espaço aqui, eu vou colocar um 2, tá? Que vai ser o índice da raiz. Então, dentro dessa raiz, eu tenho que ter um número que multiplicado por ele mesmo vai me dar como resultado 81. Então, eu coloquei aqui. Esta raiz, ela é chamada raiz quadrada, quando o menor número que eu posso colocar nesse espacinho aqui é o 2. Então, quando não tem nada, é 2 e ela é chamada raiz quadrada. Quando for 3, ela é chamada raiz cúbica. Quando for 4, ela é chamada raiz quarta. Então, aqui, quando não tem nada, é o menor número e vale 2. Então, é chamada raiz quadrada. Quando tiver um 3, é chamada raiz cúbica. Quando tiver um 4, é chamada raiz o quê? Quarta. E assim por diante, tá? Então, como é que eu faço para calcular? Então, eu tenho o seguinte.
Raiz quadrada de 81. Por que que eu sei que é raiz quadrada? Porque não tem nada aqui. Quando não tiver nada, é um 2. Então, como é que eu faço para calcular essa raiz? Eu tenho que ter alguém vezes alguém. Por que 2 vezes? Porque é de acordo com o numerinho que tem aqui. Se aqui não tem nada, é 2. Então, eu tenho que ter um número vezes ele mesmo, que na tabuada, ele vezes ele vai me dar 81. Quem é? 9. Então, a raiz de 81 é 9. Quem vezes quem na tabuada, ele vezes ele, dá 81. 9. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, se eu tiver aqui raiz quadrada de 49. Então, na tabuada, quem vezes quem dá 49? 7 vezes 7. Então, a raiz de 49 é 7. Tudo bem? Agora, no caso, então essas são as raízes quadradas. Então, se eu olhar raiz quadrada, então eu sei que a raiz quadrada de 0 é 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 dá 0. A raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Quem é a próxima raiz quadrada? É o 16. Quem é a raiz quadrada de 16? É 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Quem é a próxima raiz? 25. Por quê? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Quem é a próxima raiz? 36. Por que que a próxima raiz é 36? Porque 6 vezes 6 é 36. A próxima é 49. A próxima é 64. A próxima é 81. E a próxima é 100. 64 é 8 vezes 8. 81 é 9 vezes 9. E 100 é 10 vezes 10. Tá? Essas são as raízes quadradas. Agora, se eu tiver o seguinte, eu quero saber quem é a raiz cúbica de 27. Então, gente, quando eu mostrei as raízes quadradas, eu tenho ele vezes ele. Agora, como é raiz cúbica, como eu tenho aqui um 3zinho, então eu tenho que ter 1, 2, 3, tá? Então, esse número de parênteses que eu coloco aqui embaixo é de acordo com o numerinho que eu tenho aqui. Se aqui eu tenho 2, é 1, 2. Se eu tenho 3, é 1, 2, 3. Então, gente, as raízes quadradas, a tabuada, eu sei de cor. Agora, eu tenho 27, tá? Então, vocês lembram o ano passado que vocês viram, acho que a professora deve ter explicado, o que é decomposição de um número? Ó, decomposição é esse tracinho aqui que eu falo que é MMC. Então, o 27, ele está na tabuada de quem? Do 3, tá? Quanto é que dá? 9. 9 ainda está na tabuada de quem? Do 3. Quanto é que dá? 3. E 3 está na tabuada do 3, que vai dar 1. Acabou. Então, a decomposição, ela termina quando eu chego no 1. Então, ó, 27 dividido por 3 dá 9. 9 ainda está na tabuada de quem? Do 3. Quanto é que dá? 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, gente, quantas vezes apareceu 3 aqui? 1, 2,
3. Então, ele, vezes ele, vezes ele. Quantas vezes? 3. Que número eu tenho aqui? 3? Sim. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, quantas vezes apareceu o 3? 3 vezes. Vai me dar 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Tá? Então, eu coloquei mais um exemplo aqui, ó. Raiz sexta de 64. Então, gente, é um 6, tá? Então, eu peguei o 64. 64 é par? Sim. Se ele é par, ele tá na tabuada de quem? Do 2. Quanto é que dá 64 dividido por 2? 32. 32 é par? Sim. Divide por quem? Por 2. Quanto dá? 16. 16 ainda é par? Sim. Divide por 2. Quanto dá? 8. 8 divide por 2. Quanto é que dá? 4. 4 dividido por 2 vai me dar 2, que dividido por 2 vai me dar o quê? 1. Então, gente, se nós contarmos aqui, ó, todos eles são 2, tá? São todos iguais. Quantas vezes ele aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vezes eu preciso, ó? Que número eu tenho aqui? 6. Eu consegui, tá? Aqui eu tenho 6. E aqui eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a raiz sexta de 64 é igual a 2. Por quê? Porque se eu multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes o 2, eu vou ter resultado o quê? 64. Tá? Então, o que eu preciso mesmo saber são as raízes quadradas, tá? O que é uma raiz quadrada? É quando ele vezes ele na tabuada me dá o resultado. Então, a raiz de 0 é 0, por quê? Porque 0 vezes 0 dá 0. Raiz de 1 é 1, por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz de 4 é 2. 3 vezes 3, 9. Então, a raiz de 9 é 3. 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz de 16 é 4. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz de 25 é 5. Raiz de 36, 6. Raiz de 49, 7. Raiz de 64, 8. Raiz de 81, 9. E raiz de 100, 10. Tudo bem? Então, nós temos aí a operação chamada de radiciação. Nosso livro, na página 103, tá? No livro, na página 103, nós temos lá um problema. Márcia alugou uma sala de 36 metros quadrados de área para montar o seu escritório. Ou seja, é uma sala quadrada, certo? Se é uma sala quadrada, os 4 lados são o quê? Iguais. Como ela está falando em metros quadrados, ela está falando em área. E o que é área? É comprimento vezes o quê? Largura. O que é comprimento? É o horizontal do quadrado. E o que é largura? É o vertical. Então, o comprimento é deitado e largura é em pé. Então, se eu tenho que a área é 36, se eu multiplicar quem vezes quem, porque o comprimento tem a mesma medida
da largura, porque é um quadrado. Então, quem vezes quem dá 36? 6. Então, o lado do quadrado é 6 centímetros. Agora, embaixo. Se a área do quadrado for 9 metros quadrados, quem é o comprimento e quem é a largura? O comprimento é 3 e a largura é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. A área é comprimento vezes o quê? Largura. Como é quadrado, o comprimento tem a mesma medida da largura. Então, 3 vezes 3, 9. O outro, 25 metros quadrados. Então, quanto mede cada lado? Quem vezes quem dá 25? 5. Quem vezes quem dá 49? 7. Tá? Então, o primeiro quadrado tem 3, o segundo quadrado tem 5 e o terceiro quadrado tem 7. Virando a página. Reescreva os dados do exercício anterior utilizando o símbolo. Então, esse símbolo é chamado, como eu já falei na aula, é chamado radical. Então, quem é a raiz de 9? É 3. Quem é a raiz de 25? É 5. E quem é a raiz de 49? É 7. Então, raiz de 9 é 3. Raiz de 25 é 5. E raiz de 49 é 7. Tá. Agora, então, como eu falei para vocês, até o 100 eu conheço. Quanto dá 11 vezes 11? Se eu fizer com a caneta, tá? Se eu fizer 11 vezes 11, vai me dar o quê? 121. Então, a raiz de 121 é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 vai dar 121. Quanto dá 12 vezes 12? Se eu multiplicar, fizer na caneta, vai dar 144. Então, a raiz de 144 é 12. Por que é 12? Porque 12 vezes 12 vai dar 144. Se eu multiplicar 13 por 13, vai me dar 169. Então, raiz de 169 é 13. Se eu multiplicar 14 vezes 14, vai me dar 196. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. E a raiz quadrada de 225 é 15, tá? Então, 121 é 11, 144 é 12, 169 é 13, 196 é 14 e 225 é 15, tá? Então, essas são as raízes do quê? Quadradas. Então, é só multiplicar ele por ele mesmo. Tudo bem, gente? Então, nós vimos mais uma operação chamada radiciação. É a última operação que eu posso fazer com números o quê? Naturais. Uma boa Páscoa para vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo a todos.